Olá, meus amores, bom dia! Estamos aqui neste domingo para mais um devocional maravilhoso. O Senhor Jesus hoje quer tratar uma área na qual todos nós estamos esperando, né? Hoje nós vamos falar sobre folhas ou raízes, porque nós precisamos entender qual a força e a expectativa que todos temos de cada uma das áreas da nossa vida. Muitas das vezes as pessoas olham as folhas e se esquece que é preciso ter raiz para aquelas folhas se manterem. Então hoje nós vamos entender isso num âmbito bem diferente, no mundo espiritual, de uma maneira que afeta todo na nossa vida e que melhora ou piora de acordo com a decisão em que nós tomamos. Por isso nós vamos aprender qual a importância das folhas e das raízes. O primeiro texto de hoje está em Jonas 4:6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. As folhas são importantes, não é? Porém, elas precisam ter raízes para se manter, porque senão acontece como essa planta aqui. Creio que se você não conhece essa história de Jonas, hoje você vai conhecer o porquê. O segundo texto bíblico de hoje está em Jeremias 17:8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Apesar de o foco deste livro estar nas raízes, também já tratamos de folhas, porque tanto estas como aquelas nos ajudam a entender questões importantes nesta jornada de cura e restauração. Hoje separei duas passagens bíblicas. Começaremos com a planta de Jonas, que apresenta algumas características interessantes. A aboboreira que cresceu sobre o profeta apareceu do dia para a noite, o que significa que já nasceu grande. Eu tenho 1,51 m de altura, mas não nasci com esse tamanho. Na verdade, demorei anos para atingi-lo. Não raramente vemos pessoas cujo relacionamento com Deus é como aquela planta, cresce rápido demais. Elas conhecem Jesus e logo se destacam por terem uma vida de oração e jejum. Em pouco tempo já estão envolvidas em atividades na igreja com todo o entusiasmo. De repente, num belo dia, a empolgação na igreja com todo o entusiasmo murcha. Num belo dia, a empolgação murcha, a devoção seca e elas desaparecem. O que houve? Tudo estava indo tão bem. O problema, descobrimos mais tarde, é que estavam tão preocupadas em cuidar e mostrar utilidade de suas folhas que não se atentaram às raízes. Foi exatamente essa a situação da planta de Jonas. Veja bem a importância de se ter um relacionamento com Deus, de se ter um tempo de qualidade com Deus, porque aqui o Senhor, Ele nos chama a atenção, porque quando Ele deu a ordem para Jonas ir pregar em Nínive, Ele especificou o que ele tinha que fazer e ele quis fugir. Ele tinha estrutura, mas ele não queria fazer. Porém, muitas pessoas fazem como essa aboboreira. Chegam na igreja, são bem recebidas, graças ao bom Pai, porque lá é a casa de Deus, independente da placa. Então, quando elas se envolvem em tudo ali na obra do Senhor, elas se sentem úteis, porém elas precisam entender que é preciso firmar a raiz. E como se firma a raiz de uma planta espiritualmente falando? Dessa maneira, gente.
Não tem outra. Somente dessa maneira. Conhecendo a Bíblia, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, firmando as nossas raízes, porque senão qualquer vento de doutrina ou de comichões nos nossos ouvidos nos derruba. O sol seca as nossas folhas e nos queima. Então, precisamos estar firmes. E a única maneira de estar firme é essa, não tem outra. É oração, sim. Jejum, como está escrito, sim. Então não preciso orar e jejuar, porque ele orou e jejuou, mas morreu? Errado. Ele orou e jejuou, mas não conheceu o dono da oração. Não se importou em aprofundar no dono da obra. E aí ele não tinha firmeza, porque o primeiro vento contrário ele não sabia como fazer. Então por isso é preciso conhecer a palavra de Deus. É por isso que é preciso ler e buscar entendimento na palavra de Deus, para que ninguém venha te enganar com palavras de doutrinas hereges, ou então de dizer coisas que não tem nada a ver. As pessoas hoje em dia estão mudando a Bíblia para abrirem novas religiões. Isso acontece só hoje? Não, isso já vem acontecendo há uns 20 anos atrás, ou melhor, sempre aconteceu, vamos dizer assim. Porque as pessoas acham que, mas como que eu vou pregar um Deus que salva, que cura, que liberta, mas que manda para o inferno? Peraí, nós não vamos dizer nada disso. Nós não vamos pregar nada disso, nós só vamos dizer a verdade, o que está escrito na palavra. Modificar a palavra para agradar meia dúzia de pessoas que querem pregar o que eles acreditam ser a verdade, não traz salvação e não muda o que Deus determinou desde o início dos tempos. Então é preciso estar sempre atento na palavra, para que ninguém engane a gente. Ao oferecer suas folhas como sombra, ela lhe trouxe certo alívio por um dia. Do mesmo modo, quando empolgados, muitos começaram a apoiar uma ação em nome de Cristo, mas depois desapareceram, enquanto a ajuda ainda se faz necessária. O motivo de sumirem tão rapidamente se deve ao fato de que, embora suas folhas proporcionem algum frescor aos demais, infelizmente são árvores sem raízes. Aleluia, Jesus. Estas, por sua vez, não conseguem produzir nada além de um alívio imediato, porque não têm sustentação forte o bastante para apoiar um processo de cura até o fim. Outro fato interessante a respeito dessa passagem de Jonas é que o profeta chorou por causa da aboboreira, um comportamento bem estranho depois que os habitantes de Nínive se converteram por meio de sua pregação. Os ninivitas eram inimigos de Israel, por isso Jonas queria vê-los pagar pelos crimes que haviam cometido contra esse povo. Então, movido pelo rancor, construiu um abrigo perto da cidade para ver o que aconteceria com ela. Jonas queria se alegrar com a destruição de Nínive. Contudo, para lhe ensinar uma valiosa lição, Deus fez crescer ali uma planta cujas folhas enormes o protegiam do sol. Ele ficou muito feliz. No dia seguinte, o Senhor enviou uma lagarta que comeu o talo da aboboreira e esta secou. Em seguida, como se não bastasse o calor do sol, Deus fez soprar um vento quente sobre Jonas, a ponto de ele desmaiar, enquanto lamentava a morte da planta. Então o Senhor questionou: você está com pena de uma planta que nasceu, cresceu e morreu em um dia, mas não tem compaixão de milhares de pessoas que precisam de salvação? Gente, Jonas 4, 10 e 11. O que eu quero dizer para vocês aqui é que o que acontece é que as pessoas se firmam, não têm firmeza, e aí como vão ajudar as outras? Aí a pessoa está precisando de ajuda, alguém está precisando de ajuda e ela quer ajudar.
E ela não está errada, porém ela não tem firmeza. Não é tempo ainda. Não é tempo, não é que ela não pode, não é que ela nunca vai fazer nada. Não é tempo. É preciso estar com a raiz mais firme para poder ajudar. Quantas pessoas eu já vi se desviar, e olha que são criadas em berços evangélicos, desanimar por uma decepção, porque acham que com elas nunca vai acontecer certas coisas. Mas as pessoas precisam entender que elas não são imunes a nada nesse mundo. Elas precisam entender que às vezes o Senhor vai prová-las para que elas se fortaleçam ainda mais, para que as suas raízes estejam ainda mais profundas, agarradas na rocha. Então não seja como Jonas, não queira ver o desgraça do outro só porque ele errou. Se você não pode estender a mão, procure alguém que possa ajudar aquela pessoa. Procure alguém que possa ir lá aconselhar aquela pessoa para que ela se fortaleça. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu sou uma pessoa que tenho aprendido cada dia mais e sou grata a Deus, porque eu entendi que a melhor coisa que a gente faz no reino do céu, ou melhor, na obra do Senhor, é ajudar as pessoas, é estender a mão para as pessoas. Mas nós temos que estar pautados na palavra. E tudo que a gente falar tem que ter base dentro da palavra para que o inimigo não nos envergonhe. Porque o inimigo, ele é astuto demais. Então, quando você quer ajudar alguém que caiu, ou melhor, quando Deus mandar você falar alguma coisa, não fique olhando, esperando aquela pessoa cair. Não fique olhando e esperando aquela pessoa morrer. Ore para que Deus reverta, como fez com Nínive. Quando Deus mandou Jonas ir lá avisar que ia destruir Nínive, aquele povo desceu, se arrependeu, pediu perdão dos seus pecados, orou, clamou, jejuou, e o Senhor teve compaixão e os resgatou, os aceitou. E Jonas queria ver eles serem queimados, destruídos. Quantos de nós somos Jonas? Temos que mudar essa perspectiva de vida na nossa visão, porque Deus não se agrada disso. Por vezes agimos como Jonas, não nos alegramos quando alguém que nos prejudicou é alcançado pela graça divina e logo começa a usufruir dos benefícios da nova vida em Cristo. Segundo a nossa perspectiva, a pessoa deveria pelo menos sofrer um pouquinho. Por outro lado, ficamos tristes se, por exemplo, o nosso celular cai no chão e a tela dele acaba trincando. Em outras palavras, se quisermos ter nossas raízes curadas, precisaremos exercitar a compaixão. Nós só seremos curados quando praticarmos a compaixão. Ou melhor, temos que ter empatia. Enquanto não conseguirmos nos colocar no lugar do outro, não vamos alcançar a graça, não na sua excelência. Agora, certamente a árvore que nos deve servir de parâmetro não é a de Jonas, mas a do texto de Jeremias. Antes de descrevê-la, o profeta afirma: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, porque ele é como um arbusto solitário no deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Jeremias 17, 5 e 6. O trecho fala de dois tipos de solo, um no deserto e outro perto da água, porque é o solo que faz a diferença. O livro de Ezequiel também menciona uma videira plantada junto à água, frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de uma governante. Ezequiel 19, 10, 11. E mais adiante o profeta diz que ela foi plantada no deserto, numa terra seca e sedenta.
A mesma árvore, em 2 solos distintos, é como se fosse 2 organismos antagônicos. Enquanto estava plantada perto da água, a videira tinha folhagem viçosa e produzia bons frutos. Os ramos eram robustos o suficiente para serem transformados em cetros de governantes, que costumavam declarar sentenças e liderar as nações. Ou com aquele objeto. No entanto, a desgraça se abateu sobre aquela videira, porque o solo tornou-se desértico. Seus ramos secaram e já não servia para mais nada. Não basta ser uma árvore boa ou uma planta sadia e forte. Se não estiver plantada em um solo fértil, cujas raízes se estendam e toquem os ribeiros, seus dias estarão contados. Aleluia, Jesus. Seu fruto não permanecerá, sua folhagem murchará e o fogo se espalhará entre os ramos. Talvez o solo em que você esteja plantado não permita que os seus galhos e ramos se tornem cetros. Quem sabe você não consiga mentorear ninguém, porque você mesmo está fraca e nada do que faz parece avançar. Pode ser que você não esteja entendendo seu papel no grande plano divino para este mundo. Não se preocupe, pois se você permitir, o Senhor mudará de ambiente e transplantará você para outro solo, uma terra perto das águas. Eu aqui quero deixar algo que o Senhor trouxe ao meu coração e que me deixa, porque eu estou sentindo aqui a presença do Senhor. O Senhor diz o seguinte para ti: Ele é essa árvore, essa videira, e você tem que estar ligado nessa videira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Todo aquele que estiver ligado em mim, que não der fruto, eu vou arrancar e lançar no fogo. Mas aquele que der fruto, eu o podarei para que dê ainda mais. Então saiba que o Senhor tem prazer em cuidar de você. E Ele quer que você esteja firme e que você entenda que raízes fortes produzem frutos maravilhosos, frutos saborosos, frutos nos quais alimentam o corpo e a alma. E o Senhor termina dizendo que Ele vai te plantar num novo solo. É tempo de mudança, é tempo de transformação. E é isso que o Senhor tem falado ao meu coração. Se você aceita, Ele vai te moldar e vai colocá-lo num lugar onde o solo é fértil. Eu aqui hoje encerro mais uma semana. Hoje é domingo, né? Na verdade, todos vão dizer, hoje começa. Mas nós estamos sempre acostumados a dizer que encerramos aqui amanhã, a segunda-feira. Que vocês possam estar bem, que a semana de vocês comece maravilhosa e que essa palavra possa entrar no coração de vocês e produzir raízes. Beijo no coração de vocês. Até amanhã para o próximo devocional.